dia bonito que está lá fora. Vamos nos alegrar, porque esse é o dia que o Senhor nos fez. Vamos nos concentrar na palavra de Deus. Vamos entregar o nosso melhor no altar do Senhor. Para aqueles que estavam aqui na celebração da EBD, aqui na parte da manhã, sobre Malaquias, muitas ofertas eram o pior que se tinha em casa. Nós vimos ali a correção de Deus sobre aquele povo e a aplicação para a nossa vida. Vamos entregar o melhor no altar do Senhor nessa manhã. Que você esteja aqui não só de corpo presente, mas seja com o coração, com a mente. Que você se alegre com os louvores. Que você ore com todo o seu coração, como diz Jeremias. E que você abra o coração para a ministração da palavra de Deus. Vamos louvar o Senhor com alegria. Senhor, abençoa o nosso culto nessa manhã. Que possamos oferecer ao Senhor um sacrifício agradável a Deus. Fala conosco através da ministração da Tua palavra. E que tudo que for feito aqui seja para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Vamos louvar com alegria. Thank you.
temos dois visitantes aqui. Tem um visitante ali do lado do Davi. Qual é o seu nome? Azaf, olha. Azaf. E lá atrás também tem o senhor de boné. Qual é o nome do senhor? Moisés? Fernando. Tem a Nini. Ah, sim, a senhora ali. Qual o nome da senhora? Nini? Hoje está bem. Janaína, Azaf e Fernando. Tem mais algum visitante? Eu acho que não, somente esses três, certo? Bom, eu quero que vocês se sintam muito bem-vindos aqui na IBMN. Aqui é a casa do Senhor. Vocês podem ficar totalmente livres para adorar ao nosso Rei dos Reis. Vocês, se quiserem, podem levantar suas mãos, podem glorificá-lo. Que vocês venham entregar o coração de vocês, que venham adorá-lo com toda a intensidade do coração de vocês. É muito bom tê-los aqui nessa manhã e vamos adorar ao Senhor juntos. E vamos estar agora entoando um terceiro cântico.
Pois é santo e é digno de ser o quê? Mais alto? Pois é santo e é digno de ser adorado. Nós estamos aqui hoje com esse belo mural aqui, bem visto, né, por vocês. Missões. Hoje é o dia de missões mundiais. Pode colocar aí, PowerPoint. Pode sentar também, os irmãos podem sentar. Hoje é o dia de missões mundiais. O segundo domingo de março, os batistas brasileiros por todo o Brasil celebram e oram por missões mundiais. Missões mundiais é uma das organizações dos batistas brasileiros, está em 97 países, e temos 2.510 missionários. Amém? Quantos países nós estamos? 97. Quantos missionários temos espalhados pelo mundo? 2.510 missionários. São missionários brasileiros, mas também missionários envolvidos, conveniados do próprio país. Então temos mais de 500 voluntários também, além de missionários que têm a parceria com missões mundiais para poder proclamar que só Ele deve ser adorado, que Ele é o único caminho. Amém? Nossa igreja é uma igreja que tem recebido muitas pessoas pela graça de Deus, pessoas que têm chegado aqui, conhecido a Jesus Cristo nesse lugar. Nossa igreja tem recebido pessoas de outras denominações que têm chegado, outras organizações cristãs, têm chegado até nós. É muito importante toda a igreja conhecer um pouco dessa estrutura batista. Pode passar o próximo slide? Só para você ter uma ideia, a Convenção Batista Brasileira é formada pela cooperação das igrejas batistas. Então, todas as igrejas batistas do Brasil, elas cooperam uma com a outra, como a Convenção Batista Brasileira, existem várias organizações. Então, Missões Mundiais, ali na ponta, é uma das organizações. Organização centenária, junto com missões nacionais, mas tem a Ordem dos Pastores, tem a União Missionária Batista Brasileira, tem a Juventude. Então, são várias organizações que os batistas brasileiros têm organizado, está organizado para atuar no Brasil e no mundo. É muito importante que você tenha essa noção. Então, a Igreja Batista Missionária do Maracanã faz parte da Convenção Batista Brasileira. Ali não está exposto, mas em cada região existem as convenções batistas. Existe a Convenção Batista Carioca, do qual a Igreja Batista do Maracanã faz parte, onde existe também várias igrejas associadas. Existe a Convenção Batista Fluminense, onde existem várias igrejas associadas. Existe a Convenção Batista do Estado de São Paulo, que foi onde eu cresci, onde eu conhecia Jesus, ali na cidade de Mauá. Então existe ali a Convenção Batista do Estado de São Paulo, aqui também, como em todo o estado, em várias regiões, existem as convenções, onde as igrejas cooperam uma com a outra, tanto na forma de trabalho, na atuação dos seus membros e também na formação dessas organizações. Então, nessas organizações existem irmãos como eu e você que estão se dedicando a essas organizações. Então, Missões Mundiais tem seu diretor, Missões Nacionais tem seu diretor e todo o seu corpo de pessoas e missionários que fazem parte desse trabalho na Convenção Batista Brasileira. Então, por que a gente está mostrando isso hoje para você, no Dia de Missões Mundiais? Para você entender que os batistas brasileiros é uma organização que atua no Brasil, com várias organizações, atuando no Brasil com a juventude, com as mulheres, com músicos, com os pastores e plantando igreja, ou com as suas ações sociais. E da mesma forma tem feito fora do Brasil com Missões Mundiais, que está atuando em 97 países com a Convenção Batista Brasileira e com mais de 2.500 missionários. Então, são motivos para que você possa estar orando em louvor a Deus, orando para que não que os batistas brasileiros cresçam, mas que a mensagem do Evangelho em Cristo Jesus, através do batista, possa alcançar muito mais o nosso país
e todo mundo. Amém? Então tem essa noção, tem esse desejo de conhecer mais a Convenção Batista Brasileira. Mas eu quero aprofundar um pouquinho mais um pouquinho. As nossas igrejas, e a Igreja de Maracanã, tem se envolvido muito mais do que apenas conhecer. Pode passar? Nós temos alguns, pode passar o próximo? Pode passar? Nós temos algumas famílias missionárias. E eu conversei essa semana com algumas delas, porque a Igreja Batista Missionária do Maracanã, além de estar participando das campanhas, nas orações, enviando a sua oferta, também está atuando e precisa atuar cada vez mais diretamente com o missionário. Faz toda a diferença o missionário conhecer a igreja que está apoiando. Não só saber o nome, mas conhecer você. Nos conhecermos. Trocar mensagem com eles essa semana foi muito importante para mim. Por saber que, para que eles saibam que eles não estão sozinhos. Então aí o Ramsés e a família que está em Barcelona, eles mandaram alguns pedidos de oração. Eu queria te convidar a estar participando com eles em oração. Eu tenho uma regra, eu tenho uma equipe de intercessão em missões nacionais. Para quem não sabe, eu sou missionário da Junta de Missões Nacionais e sou com Denise responsável pelo cuidado integral do missionário e dos missionários do Brasil. Eu tenho uma equipe de intercessão onde nós temos uma única regra. Nós não dizemos que vamos orar. Nós entramos em contato e oramos. Vou repetir. Nós não dizemos que vamos orar. Nós entramos em contato e oramos com o missionário. Eu queria estender esse convite, essa regra para a IBMM. Que a gente possa começar, não apenas dizer que vai orar pelos pedidos. Pode passar o próximo, né? Você vai ver aqui vários pedidos, a gente não vai falar sobre eles. O Jordan lá em Marcanos. Pode passar. Temos o Rony e a Elisa nos Ribeirinhos. Pode passar. Temos o Roberto e a Elisa em Palmares. Pode passar. Temos o Roberto e a Elise em Pati. Pode passar. Ali foram os que me passaram. Eu consegui conversar, consegui trocar mensagem. Eu queria desafiar a igreja a estar não apenas conhecendo os pedidos de oração, mas estar mandando mensagem, a estar entrando em contato, a enviar uma oração em áudio, porque isso faz toda a diferença. Eu, como missionário, há alguns anos de plantação de igreja, eu trabalhei em plantação de igreja. E faz toda a diferença quando alguém liga. Então, quando alguém manda uma mensagem e pergunta, como você está? Eu queria desafiar a Igreja Batista do Maracanã a estar conhecendo mais os missionários que nós já apoiamos, mas agora de uma forma mais personalizada. Esse é o desafio que eu quero trazer para os irmãos. Então, se você está no grupo da família, você vai receber esses pedidos de oração. E se você quiser orar por eles, e não apenas dizer que vai orar, mas entrar em contato e orar, eu vou te passar o contato desse missionário. E você vai entrar em contato com ele. E você vai orar com ele. Amém? Amém. Aceita o desafio? Quem aceita? Amém. Isso faz toda a diferença. Lá da Espanha, aquela família vai ficar muito grata porque você vai mandar uma mensagem. Estou orando por você. A nossa igreja está orando por você. E que a gente possa continuar fazendo isso cada vez mais. Orar pelos 2.500 missionários. Mas orar pessoalmente com alguns missionários. Isso vai abrir muitas portas para o reino de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, porque hoje é dia de missões mundiais. Nós pertencemos a uma denominação, uma convenção, com muitas organizações. E todas elas não são apenas siglas, como a gente viu ali. Mas essas organizações têm pessoas. Existem nomes, existem famílias, existem filhos, existem pessoas que precisam de oração, de cuidado, precisam de apoio e sustento. E clamamos hoje por missões mundiais. Pedimos para que cada missionário esteja recebendo do Senhor, por meio das igrejas batistas do Brasil, o apoio que necessitam. Abençoe, Pai, em nome de Jesus, cada missionário, os mais de 2.500 missionários. E o Senhor conhece cada um pelo nome. Então nos dê a oportunidade também, como Igreja Batista do Maracanã, a estar conversando, falando, orando com eles, para que eles percebam que eles não estão sós. Não importa onde estão, mas estamos com eles, em oração, cercando e acolhendo cada um.
Então, assim, nós clamamos a Ti e pedimos que abençoe cada missionário da Igreja Batista Missionária do Maracanã, que abençoe cada missionário no Brasil e no mundo. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Sandro. Nós vamos ter agora um momento, nós vamos estar homenageando as nossas mulheres. Mulheres da Igreja Batista Missionária do Maracanã. Eu queria perguntar se tem alguma mulher que está aqui no templo que não recebeu a sua lembrancinha do Dia da Mulher. Tem alguém que não recebeu? Fica de pé, por favor. Você que não recebeu, fica de pé, por favor. Isso, irmão. Fica de pé que você vai receber agora a sua lembrança. Vou trazer, Paulo. Eu queria que depois, com essa lembrancinha, você passasse lá na entrada da igreja para tirar uma foto. Os guardiões prepararam um mural, um espaço especial para as mulheres, para tirar foto do Dia da Mulher, com todo carinho, e que você seja mais bonita ainda lá nesse mural de foto. Hoje queremos agradecer a Deus pela vida de cada mulher presente. Mulheres que são filhas, mães, esposas, avós, amigas e servas do Senhor. A Bíblia nos mostra que a mulher ocupa um lugar de grande honra no plano de Deus. Em Provérbios 31, lemos que a mulher virtuosa é mais preciosa do que rubis. Sua força não está apenas no que faz, mas no caráter que carrega, no temor do Senhor e no amor que demonstra em cada gesto. Ao longo da história bíblica, nós vemos mulheres usadas por Deus de maneira extraordinária. Mulheres de fé, de coragem, de oração, de serviço. Mulheres que sustentaram suas famílias, edificaram seus lares e foram instrumentos de bênção para muitos. Tenho certeza que todo mundo aqui conhece uma mulher desse jeito. Hoje celebramos não apenas o que vocês fazem, mas principalmente quem vocês são diante de Deus. Vocês refletem cuidado, sensibilidade, perseverança e fé. Muitas vezes em silêncio, com orações que ninguém vê, mas o Senhor está recebendo. Vocês sustentam famílias, ministérios, igrejas, missionários. Que o Senhor continue fortalecendo cada mulher desta igreja, renovando a sua alegria, sua esperança e sua fé. Que vocês saibam que são profundamente amadas por Deus e extremamente valiosas para a família, para a igreja e para o reino de Deus. Recebam hoje a nossa gratidão, o nosso carinho, a nossa oração, para que Deus as abençoe ricamente. Feliz Dia das Mulheres. Que o Senhor as guarde, fortaleça e continue usando cada uma para a sua glória. Feliz Dia das Mulheres. Vocês são uma bênção. Eu quero fazer uma oração então por vocês. Senhor, nós agradecemos, somos gratos pelas mulheres da igreja que cooperam, muitas das vezes não passam por um microfone no púlpito, mas nos sustentam em oração, trabalham na decoração, trabalham na educação da igreja, trabalham nos seus lares, trabalham também no seu trabalho no dia a dia, na sua atividade profissional, multitarefas como são essas mulheres. O Senhor renove as forças delas, as forças físicas, as forças emocionais e as forças espirituais, que elas continuem sendo bênção no nosso meio, na nossa casa, em todo lugar, em nome de Jesus. Amém. Então vocês que pegaram a lembrancinha agora, não vai embora sem tirar uma foto. Os guardiões trabalharam de noite, de dia, de madrugada, para que você tirasse essa foto ali no final, e a gente vai fazer uma linda apresentação logo mais. Quero chamar agora aqui à frente as nossas crianças que são bênçãos. Eu quero orar por vocês. As crianças que já vão descer para o GG. Papai, mamãe. Quando uma criança chega atrasada, o pai e a mãe que chegou atrasado. Chegue na hora para dar o exemplo para o seu filho, desde pequeno, e para que ele consiga também aproveitar toda a aula que o professor com muito carinho preparou ao longo da semana. Lembrando que temos culto à noite, e à noite nós temos tido agora
um momento muito especial. Como é mesmo o nome? Adoração. Só vinha Adoralândia na minha mente, adoração que estamos tendo à noite. Aula de música, noção musical. Tem sido uma bênção. Traga seu filho para estar aqui à noite. Os meus vão estar aqui, aprendendo mais do Senhor. Falta alguém? Bora, Leandro! Bora, Levi! Bora! Sobe! O pastor vai orar. Estenda sua mão aqui para frente, feche seus olhos, vamos orar por essas crianças. Senhor, abençoe cada uma dessas crianças, que elas possam crescer nos caminhos do Senhor e nunca se afastar deles. Que cada palavra, cada conhecimento que tem sido compartilhado com essas crianças, que possam cair em terra fértil, que elas possam frutificar desde a sua infância e até a sua vida adulta, dando os frutos que agradem ao Senhor. Que o Senhor possa também abençoar com sabedoria e paciência e estratégias do alto para cada um desses professores, para que possam compartilhar a palavra de Deus de uma maneira eficaz para essas crianças, em o nome santo de Jesus. Amém. Amém. Devagar, de maneira ordeira, sem correr. Vamos para a nossa salinha, sem correr. Quero chamar a irmã Rosana aqui para os nossos alunos. Rosana, pode me ajudar aqui, por favor? Bom dia, igreja. Para anunciar que nós vamos fazer a Noite de Esperança dia 13, sexta-feira, às 19h30 aqui na igreja. A Noite de Esperança, para quem não sabe, é um trabalho de evangelização com pessoas em situação de rua. Então nós levamos um lanche e a palavra do Senhor. Então quem puder estar conosco, só está aqui sexta-feira às 19h30. Vou chamar a Flávia também para dar um anúncio. Estou com olho aqui, olho lá, né? Mãe é assim, né? Mãe olha aqui, olha lá, ajuda aqui, ajuda lá. Pode botar? Olha só. Sábado agora, dia 14. Todos os membros estão convidados e convocados para fazer esse curso que vai ter na igreja, curso de mediação, curso gratuito, de 9 a meio-dia, para a gente aprender a lidar com os comportamentos atípicos, para a gente aprender como ministrar uma aula adaptada. Nossa igreja está cada vez mais recebendo famílias atípicas. Hoje nós temos 11 famílias, estaremos recebendo mais. Temos que estar todos preparados, todos nós somos pontes a Cristo, tá? Então venham, participem, divulguem para as outras igrejas, para os irmãos, para os professores, para todo mundo. É totalmente gratuito, de 9 a meio-dia, sábado agora. E o outro, pode passar? Passa aí, Júlio. Dia 22 de março, nós teremos uma sensibilização com as crianças da Adoralândia sobre passagens da Bíblia que falam sobre pessoas com necessidades especiais, né? E aí nós estamos trazendo uma palestrante de fora, que é a Daniele Ramos, que esteve aqui no Culto Azul, assim como a Juliana Mota, que também esteve aqui no Culto Azul. Então, dia 22, no horário do culto. Então, papai, mamãe, não faltem, tragam seus filhos, é um momento muito especial para a Adoralândia. E para finalizar, tem aí o próximo, César, que é do curso de Libras. Meu irmão, ainda tem vaga, você não pode ficar de fora. Vai soltar? Quarta-feira agora, dia 11 de março, vai começar o nosso curso de Libras. Quarta-feira, de 6 às 7 na igreja. Ainda temos algumas vagas em aberto. Se você quiser participar, quiser convidar alguém, fale comigo, só preencher a fichinha, fazer a ficha de matrícula. Aí, dia 11 aí tá aí, nós teremos duas professoras, a Mônica Oliveira e a Monique Lima. As duas estiveram aqui no Culto Azul também, curso de Libras. Então, ó, a igreja está repleta de atividades, hein? Vamos participar, vamos chamar outras pessoas de outras igrejas, vamos nos preparar para receber e ser missionários e de pregar o evangelho a todo mundo, a toda criatura. Só isso, gente, irmãos, obrigada. Amém. Outro lembrante que a gente tem é que hoje à tarde, às 17 horas, temos reunião da MCM.
e a primeira reunião do ano dos guardiões, na condução do irmão Aquiles. Então você, homem, esteja aqui às 17 horas, aguardamos você para um bate-papo, compartilhamento da palavra, algo muito especial. E como eu mandei lá no grupo, pode ser que você não esteja no grupo, traga um refrigerante, um suco, um chamate, traga alguma coisa para estar compartilhando com a gente, amém? Vamos ter agora nosso período de dízimos e ofertas. Nós falamos hoje aqui na parte da manhã sobre o profeta Malaquias, e que todo mundo lembra do Malaquias é do dízimo e da oferta, mas ele é muito mais do que isso, é o que nós vimos hoje aqui de manhã. Mas esse momento agora de dízimos e ofertas, que você possa estar cooperando de bom coração. Atrás do banco tem aí o QR Code, que é a conta da igreja, você pode estar ofertando via Pix, via depósito, e pode estar também fazendo a sua oferta através dos envelopes que estão ali na entrada da igreja. Aleluia. Nós vamos estar orando pelos dízimos e pelas ofertas. Temos aniversariantes da semana? Tem, Ju? Alguém que está aniversariando essa semana? Temos. 13 de março, Enoque de Souza. Todas
de Janira de Araújo de Souza e Enoque de Souza. É aniversário de casamento também. Mas ele ganha 2 presentes ou ganha um só? Eis a pergunta. Tem que ser 2, hein? Olha só, a realidade que a gente encontra em todas as casas. O Enoque levantou 1, ela levantou 2. É normal isso, não é só lá em casa, não é só na sua. Ela que levantou um dedo, ela levantou já 2. Que bênção. Mais alguém que aniversaria? Talvez o seu nome não esteja aí, mas você está aniversariando essa semana. Temos mais alguém? Queria perguntar também se tem alguém aqui que tem algum pedido especial de oração. Vem aqui à frente. Embora nem vá perguntar para você qual é o pedido, mas vou estar orando também por você. Quantos anos de casado? 53 anos de casado. Graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Muito bom. Pós-doutorado. Dia 13, o irmão Enoque está completando 84 anos. 84 anos de idade. Tem gente que sonha em ser rico. Eu sonho em chegar aos 70 com a vitalidade que o Enoque está aos 84. Esse é meu sonho. Uma bênção, meu irmão, uma referência para a gente. Não só de vitalidade, como também de vida dedicada ao Senhor. Hoje ele falou que são mais de 60 anos nesta igreja. Serviço ao Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos estar orando. Senhor, oramos pelo irmão Enoque, pela sua esposa, Janira, que completam mais um ano de casamento, mais de 50 anos. Hoje que nós ministramos aqui sobre a questão do divórcio, lá no livro de Malaquias, nós vemos este casal dando um exemplo para a geração dele, para as nossas novas gerações aqui também, não só da igreja, mas do convívio da sua família, que são um casal exemplo de fidelidade ao Senhor e de unidade e de amor. Que o Senhor abençoe cada vez mais essa união, seja cada vez mais um referencial para nós, sejamos abençoados através dessa união. Abençoa também o Enoque que completa mais um ano de idade, dando a ele cada vez mais energia, mais saúde, que mesmo após os 80 anos de idade, continua ativo, servindo ao Senhor, participando do ministério da diaconia da igreja. Que exemplo que é para nós da nova geração. Senhor, que o Senhor possa também abençoar cada irmão que veio aqui na frente, solicitando ao Senhor algo, um pedido, algo que está precisando do Senhor. Embora nós não tenhamos perguntado um por um o que é que você precisa, há um Deus que sabe das nossas palavras antes mesmo do nosso pensamento. Que o Senhor possa estar estendendo as suas mãos sobre a vida de cada irmão, cada irmã que necessita de um apoio, necessita da ajuda do Senhor, necessita de uma ação vinda do céu. E o Senhor nos fala que o seu braço não está encolhido, que está estendido sobre as nossas vidas, que cada oração aqui seja atendida. Senhor, oramos também agradecendo pelos dízimos, pelas ofertas, pela tua igreja que tem sido fiel, que tem tido um coração aberto. Que o Senhor possa abençoar cada irmão que tem contribuído e também dando sabedoria e administração da igreja para aplicar bem esses recursos, de maneira que o nome do Senhor seja glorificado, em o nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem voltar para os seus lugares. Quero chamar aqui o pastor Silmir. Graças e paz, querida igreja. É uma alegria estarmos aqui nessa manhã comemorando o Dia das Mulheres, mas também é uma alegria grande estar recebendo o meu amigo Fernando Leiros. Fernando Leiros é um amigo que Deus me deu há pouco tempo, alguns anos atrás, e daí nós tecemos uma amizade. Ele pregou aqui, vocês lembram disso, no meu culto de posse. Ele me deu a alegria de poder também pregar no culto de posse dele, lá em Barros Filho. Isso eu quero passar para a igreja um exemplo de estarmos tendo amizades verdadeiras, amizades sólidas, amizades que nos fazem subir. E Fernando Leiros é esse homem. E hoje ele vai estar pregando no Dia das Missões Mundiais, vai estar pregando aqui para a nossa igreja. E ele, como já falei, pastor da Igreja Batista em Barros Filho. Vem cá, pastor.
Algumas pessoas já perguntaram, conheço ele? Sim, ele é da rádio. Depois ele da Rádio Família, né, um grande amigo. Hoje, além de ser pastor, radialista, ele também trabalha na Convenção Batista Carioca, na área de revitalização das igrejas, né, trabalhou ali na coordenação também da Junta de Missões Nacionais. É o homem de Deus que vai estar trazendo para nós a mensagem do Senhor nessa manhã. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, Pai, pela possibilidade, Senhor, que temos de poder adorar o Teu santo e excelso nome, Senhor. Nessa manhã, ó Pai, queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos, ó Pai, Teu direcionamento, Senhor, das nossas vidas através da Tua palavra, Senhor. Por isso, meu Pai, usa o Teu servo, pastor Fernando Leite, Senhor, como instrumento afiado, Senhor, que venha falar aos nossos corações, Senhor. Use-o, Pai, com poder e graça, é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Gente, não tomaram café da manhã ainda não? Bom dia, igreja. Bom dia. Eu acho que eu sozinho, sem microfone, ainda falava mais alto que vocês. Bom dia, igreja. Bom dia. Agora, pronto, estou começando a acordar. É uma alegria imensa estar com vocês, viu, meu irmão? Eu sempre faço a palhaçada, não adianta. É a implicância que eu tenho. Só para poder acordar mesmo um pouco, que eu sei que essa hora, gente, domingo, o cara passa a semana inteira do trabalhando. Eu dou aula, ele não falou, né? Mas sou professor também. Então eu acordo todo dia às 4 da madruga, eu tenho que estar no colégio no mais tardar às 6h30. Aí eu acordo, faço ginástica e tal, e vou para a escola. Então eu sei que a gente chegar no domingo e estar com o sono todo atrasado, querer dormir, ficar mais tempo na cama, né? Ainda mais um dominguinho assim como esse, fresquinho, coisa boa demais. Mas nós que somos servos do Senhor temos um horário, temos um dia, temos uma dedicação que nós não abrimos mão, que é o estarmos juntos como igreja de Cristo, como família do Senhor, para juntos podermos cultuar a Deus e para juntos louvarmos a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, participando assim da adoração que nós fazemos todos os dias quando nós acordamos pela manhã. Amém, queridos? Amém. Me foi dada essa tarefa de falar de missões. Gente, missão é um negócio que eu vivo o tempo todo, né? Eu também faço parte do Instituto Hagai, sou professor do Instituto Hagai, então viajo ao Brasil dando aula, né? Agora há pouco vim de Teresina, lugar assim. Tem alguém aqui lá de Teresina? Lá do Maranhão? Teresina Maranhão não, Piauí. É porque do lado, a cidade que eu fui foi Floriano, do lado do Maranhão, fiquei com o Maranhão na cabeça. É Piauí. Lá em Teresina, tem alguém que é de Piauí? Não. Não tem, né? Então não tem problema não. Dia de verão, sabe assim, janeiro, verão, 50 graus de Rio de Janeiro, lá tá fresquinho. É desse jeito lá. Eu cheguei um dia lá, meu irmão, estava assim um tempo fresquinho, tinha chovido. Estava um negócio assim, tranquilo, 42 graus. Eu fiquei super bem, vocês não têm noção, né? Então acabei de vir de lá, tem coisa de um mês que eu cheguei de Teresina, lugar, terra boa, povo amável, povo querido, povo muito gente fina, que eu tive o prazer de conhecer mais uma vez. Eu já estive lá pela Junta de Missões Nacionais, eu e Sandro, fomos missionários de campo no interior de São Paulo. Vocês foram de Ribeirão Preto, nesse? São José do Rio Preto. Eu era de São Carlos, nós ficávamos ali perto, nos encontrávamos de vez em quando, trabalhamos ali. Depois eu vim para a sede, trabalhar como gerente de mobilização missionária. Fiquei na junta até 2013, quando eu saí e fui para missões mundiais. Depois fiquei em missões mundiais um tempo. Então, para mim, eu posso falar de missões nacionais, de missões mundiais com muita propriedade, porque está na veia, né? Está na veia. Vamos avançar? Ô, meu pai, tá vendo? O negócio já sai por osmose, fica com a gente aqui incutido. E aí, me deram essa missão de falar sobre missões mundiais, sobre o tema, né? Porque o filho vive e voltará. Vamos completar a missão. Meu irmão, isso é extremamente sério e extremamente importante.
Nós não temos noção do quanto. Sabe quem é que é minha? Posso usar? Eu ia trazer minha garrafa para cá, mas eu vi a moça botando essa garrafinha, esse copinho bonito, eu vou levar para a garrafa feia, não, né? Coisa bonita. É sempre assim? Para você também tem esse copinho? Lá na igreja o pessoal nem se preocupa mais, eu já subo com a minha garrafa na mão, então já fico livre desse trabalho. Então, vamos completar a missão, meus irmãos, isso é sério demais. Isso aqui é sério demais. Eu que tenho andado pelas igrejas e tenho andado dando treinamento, uma das minhas matérias no Hagai é criatividade no evangelismo. Então, eu que tenho andado por esses lugares aí, Brasil afora, o que eu mais tenho visto, meus irmãos, mais tenho visto, é a igreja de Jesus recuando e não avançando. É a membresia diminuindo. O povo da igreja sendo, de alguma forma, pelo contrário, levado para fora, saindo das igrejas, voltando para o mundo. Eu tenho uma visão minha, pessoal, de que muita gente não se converteu. E como não se converteu, fica suscetível a qualquer tipo de palavra. E, meus irmãos, nós temos que ter convicção. Eu ouvi o seu Mir falando sobre o futuro doutor, pós-doutor, professor, mestre, diácono, lá da UERJ. Como é que é o teu nome, cara? Como é? Derek. Tem um D na frente, é esse mesmo? Sua mãe queria fazer diferente e botou Derek. Muito bem. Então, eu ouvi ele falando do Derek. Eu fiz filosofia na UERJ, 9º andar. Você já foi lá na UERJ? Conhece a UERJ? É formado por lá? Não. Então, Deus te abençoe e te guarde. Meu irmão, aquilo lá é um negócio terrível. 9º andar da UERJ é um dos piores lugares que tem. Quando eu digo piores, no sentido de ideologia, porque é onde forma a filosofia, né? Antigamente a história também era ali, serviço social, era tudo ali, agora é filosofia. Se você não tiver convicção, você não fica. Você sai do evangelho. Porque você é bombardeado dia e noite com uma militância, com uma informação, com um eucentrismo, com um foco no humano, e você perde toda a visão dessa coisa da divindade de Deus, do Supremo, do Soberano, e você começa a caminhar por esses caminhos humanos e você se afasta das coisas de Deus. Então nós precisamos sim viver uma igreja que esteja fortalecida no Senhor, com essa convicção de que Ele vai voltar. Sim! Meus irmãos, não pense que o Senhor não está voltando. Eu ia trazer um videozinho, mas eu achei melhor não, porque o vídeo fala de umas coisas que eu não posso afirmar que seja verdade, mas ele está rolando no Instagram. Alguém pegou os vídeos da guerra lá dos Estados Unidos contra o Irã? Você já viu esse vídeo? Que passam uns helicópteros como se fossem os gafanhotos que estão em Apocalipse, e as espadas flamejantes que correm no céu como se fossem os mísseis. Então o cara fazendo toda uma analogia de que o Apocalipse já está se cumprindo. Eu discordo um pouco, porque o Apocalipse, para se cumprir, primeiro, a gente tem que ver o anticristo começar a aparecer. Ele tem que dar as caras. E até agora não apareceu. E quando ele tiver que dar as caras, a gente vai saber. Eu lhe garanto que quem for do Senhor, servo do Altíssimo, fiel na palavra, vai saber que aquele ali é o anticristo. Já que você vai ter que um Trump, coitado do Trump. Ele tem nem competência para isso tudo, né? Então, não chega a isso. Mas assim, queira ou não queira, meus irmãos, Jesus está voltando todos os dias. São, no meu relógio, são 10h30, ali são 10 e quanto? Não está mostrando. No meu celular, são 11h30. 11h30, eu falei 10h30, né? Eu estava querendo ganhar 1 hora para poder falar mais 1h30, mas tudo bem. Então assim, 11h30 no meu relógio. Daqui a 1 minuto, você vai estar onde? Teoricamente, sentado aqui na cadeirinha, no banquinho. É isso. Teoricamente, mas não necessariamente. Um amigo meu acidentou-se agora sexta-feira, ele estava em cima da moto, um carro veio, naquele minuto ele estava em cima da moto, no outro minuto ele estava caído no chão, desmaiado, ele não sabe quanto tempo ficou. A gente não sabe de absolutamente nada, queridos. Nós não temos o controle da nossa própria vida, por isso que nós temos que acordar de manhã e agradecer ao Senhor pelo milagre da vida, porque Deus já nos deu esse milagre de viver. E isso é um milagre. Vida é milagre. Porque tem gente que perde a vida e nem sabe o que perdeu. Então o Senhor pode voltar para você agora.
Ai, Senhor, ai, pastor, não fala isso não. Você tem que ter certeza da sua salvação, convicção plena daquilo que você tem, que é a salvação em Cristo Jesus, a vitória que você teve sobre o pecado em Cristo, a vitória que você teve sobre a morte em Cristo. Então, Jesus está voltando sim. Eu não tenho que ficar preocupado se ele vai voltar, se eu vou ver o Apocalipse, se eu vou ver o céu se abrindo, as trombetas tocando, o anjo descendo, o negócio acontecendo, e você subindo e a igreja indo. Não se preocupa com isso. Porque você tem que saber que Jesus está voltando. E pode voltar a qualquer momento. E numa sociedade que a gente está vivendo hoje, queridos, onde a sociedade, ela clama, porque ela vive muita dor, muita injustiça, muita questão de um vazio espiritual. As pessoas estão vazias de Deus. Somos nós quem temos que fazer a diferença. As pessoas estão doentes. Eu estou me formando em psicologia no final do ano. Está aqui a nossa querida. A senhora não me deixa mentir sozinho, né? Mente comigo, por favor. Gente, eu entrei nesse negócio há 5 anos atrás. Eu achava que eu ia fazer mais uma faculdade de psicologia, toma aí junto, belezinha e tal. Depois da pandemia eu descobri que eu estou na melhor função do mundo. Porque o que tem de doido no mundo não está no gibi. E começa pelo psicólogo. Olha, eu vou ficar rico. Entendeu? Meu início foi missionário, mas no final você é doutor, rico, psicólogo, bem de vida. Entendeu? Porque está todo mundo doido. É um vazio existencial, é um vazio espiritual. Ontem eu estava vendo um vídeo que está rolando na internet sobre os Therians. Os garotos dizem que é cachorro e bota uma máscara, bota um rabinho e começa a au. Gente, isso é coisa de doido. O outro bota uma máscara de pouquinho e fica o que é coisa de doido? Doido. Pelo amor de Deus, doido. O mundo está ficando doido. Perdeu a noção. E isso está piorando cada vez mais. Nunca se viu tanta gente com transtorno. Um dia desse eu estava conversando, eu e o seu Mi. Agora todo mundo quer ter um T para dizer que é seu. Né? Não é isso? Ah, eu tenho TDAH. Aí outro, eu tenho TDAH. Aí outro, eu tenho THZP, TDAH. O cara inventa o negócio para dizer que é doente. O mundo tem um vazio espiritual que a gente não tem noção. Mas isso é vazio de Deus. É a falta da essência de Deus dentro das pessoas. É claro que tem os que são realmente adoentados, que autenticado com um laudo, com toda a estrutura, com toda uma pesquisa científica. Isso é uma coisa. Mas tem um negócio aí que para mim é outra coisa. Entendeu? É falta de um negócio que a gente usa no pé. Você sabe como é que é o nome? Havaiana. É falta de havaiana. Porque tem os caras que são meio doidos por falta de outras coisas, gente. Pelo amor de Deus. Deus quer dar cura. Deus quer dar a salvação. Deus quer dar uma nova existência às pessoas. Olha o que nos diz Apocalipse capítulo 22, verso de número 2. No meio da sua praça, e de um lado e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Está o texto bíblico ali? Eu acho que ficou pequeno, né? Tem como mandar o texto para a tela, gente? Se tiver, bota o texto. Esquece esse negócio aí desse PowerPoint, que está muito pequeno. Apocalipse, capítulo 22, verso 2. Se tiver como botar o texto, põe. Senão, a gente caminha aqui. E a gente usa aquele método que há muito tempo a gente não usa, né? Acesse ou abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22, verso 2. Não importa a tradução. A minha é a NA, Nova Almeida atualizada, que eu faço uso dela o tempo todo. Conseguiu? Não? Você está aí com a sua Bíblia aberta? Acessou? Vamos lá, vamos ler em alto bom som? Todo mundo, vamos lá. No meio, pode ser mais forte isso, vamos lá. No meio, algumas
traduções, algumas versões dizem cura, não está ali, ó, aquela NA está lá, cura dos povos, cura das nações. A árvore da vida é representada, porque é a representação do próprio Cristo, como árvore da vida, como água da vida, como aquele que traz e dá a vida, é Ele que dá a salvação e é Ele quem cura. Somos nós presenteados por essa cura, amém, queridos? Você foi presenteado com essa cura em Cristo Jesus, amém ou não amém? Amém. Sim ou não? Sim. Então diz um amém bonito, vamos lá, amém ou não amém? Amém. Amém. Você foi abençoado. Gente, era pra gente estar aqui. Desculpa. Se estivesse no Flamengo, lá jogando o dia do Flamengo. O Flamengo está jogando. Quem é flamenguista? Aqui, levanta a mão. Eu não quero falar desse negócio de time, não, mas é. Flamenguista, levanta a mão aí. Não tem. Não tem. Vocês excluíram os flamenguistas da igreja? Pode isso? Pode não, gente. A gente tem que aceitar todo mundo. Fluminense. Botafogo. Vascaíno. Gente, a igreja é o que, pelo amor de Deus? Quem tem mais do que aqui dentro? A quê? América? Não, não tem nenhum. Só tu, então. O pessoal não gosta de futebol, é outra coisa. Mas o cara que vai, eu não é isso. Você vê lá, o que a gente vai para a igreja, como é que faz? Fé, gol, como é que faz? Faz um escândalo, faz um monte de coisa. Quem está na igreja? O que nós temos de melhor é Jesus. Ou não é? Você tem essa consciência de que o que você tem de melhor na sua vida é Jesus? Diz amém? Amém. É isso. O que eu tenho de melhor é Jesus, não é nada além disso. E é isso que a gente tem que levar para as outras pessoas. É para a gente estar aqui efusivo, alegre, feliz, contente, sorridente, saltitante. Porque eu tenho Jesus, eu tenho a salvação. Se eu morrer aqui agora, pronto, é todo mundo morre junto. Eu sei para onde eu vou. Eu tenho convicção da minha salvação. Nós não podemos ficar parados, meus irmãos, porque o mundo jaz no maligno. O povo está morrendo e a gente não está vendo. A igreja não existe para ficar se reunindo. A igreja existe para cumprir a missão. É para isso. Quando Jesus nos traz em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, o que ele diz lá? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. E ele fecha com chave de ouro: e eis que estou convosco até o fim. Meus irmãos, isso é muito sério, eu me arrepio todo. É convicção do que eu estou fazendo. É falar de Jesus com um ardor, com fulgor, com furor, com fogo no coração, com sangue nos olhos. Essa é a nossa missão. Eu não venho para a igreja para ver gente bonita. Eu não venho para a igreja para comer, tomar café. Eu venho para a igreja para adorar, porque faz parte da minha adoração de estar reunido com o povo de Cristo, aqueles que vão ser levados para a glória com o Pai. Mas eu tenho que fazer a missão se cumprir. Se eu não fizer, quem vai fazer? Eu tenho que ter certeza que Cristo vive, que Ele vai voltar. Eu não posso ter dúvida disso. De que a salvação não é só para mim, é para todo mundo. Então, na hora que eu começar a viver essa missão, Jesus volta. Na hora que eu começar a ganhar as nações, Jesus volta. Porque a palavra diz isso de forma muito clara, de forma muito real. Se a missão é porque Jesus vive em mim e vive em você. Se a missão é porque Ele ressuscitou, meus irmãos, a igreja de Jesus Cristo só existe porque Jesus ressuscitou, amém? Se Jesus não tivesse ressuscitado, não teria motivo para nós estarmos aqui. Seria a coisa mais besta do mundo. Eu só estou aqui comemorando, cultuando, adorando, em comunhão com os meus irmãos, porque Jesus ressuscitou. Se Ele não tivesse ressuscitado, não teria porque nós estamos aqui. A igreja de Jesus só existe porque Jesus ressuscitou. E tem gente que duvida disso. Tem gente que é quase um agnóstico na igreja.
Não acredito que Jesus ressuscitou, então está fazendo o quê? Meus irmãos, porque eu tenho essa convicção de que Ele ressuscitou, de que Ele venceu o maior inimigo da humanidade, que é a morte, é que eu estou aqui, é porque minha igreja está lá em Barros Filho, é porque tem igreja lá em Floriano, no Piauí, porque Jesus ressuscitou. Não é por nada além disso. Se eu não tiver essa convicção, para que eu estou aqui? Olha o que nos diz Apocalipse capítulo 1, verso 18. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas este estou, vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Se isso não te traz alegria, se isso não te traz furor, se isso não te traz um fervor no coração, uma exultação, desculpa, eu não sei o que pode fazer você ficar feliz. Porque a minha é isso. É isso que me traz essa alegria de viver. Podem vir os percalços que forem, não importa. Eu não vivo para esse mundo, eu vivo para Cristo. Porque o viver, enquanto vivo, tem que ser uma só coisa: Cristo. E se morrer, aí é luto, aí é ganho. Aí eu vou para onde não há nada comparável nessa terra. Por isso que eu não trouxe o vídeo, porque quando João tenta traduzir com ideias, com figuras de linguagem, o que ele viu, foi tão difícil para ele, que ele teve que criar coisas. Existia espada alada, sabe alada, existia naquela época, que voava, sabe voando, tinha. Aí, imagina João tendo as visões e parando. Meu Deus, como é que eu vou traduzir esse troço? Não sei, deixa eu pensar. Parece até que por causa disso que ele acabou indo parar na ilha de Patmos, né? E ilha de Patmos era meio que um sanatório também, no caso meio de doido. Ele deve ter ficado meio pancada, de tanto que ele ficou imaginando. Como é que eu vou traduzir esse troço? Então a gente não tem como ver, nem saber o que ele viu, mas uma coisa eu lhe garanto: não há nada de melhor, de mais maravilhoso do que estar na glória com o Pai. E se você tem dúvida, reveja os seus conceitos. Reveja os seus conceitos. Esse pastor deve estar com algum probleminha, tem que fazer terapia, porque já está querendo morrer. Não, o Paulo também tinha. Paulo foi um terapeuta lá em Roma. Ficou lá, trancado com um terapeuta e um segurança. É ter a convicção de que o céu é muito melhor do que isso aqui. É não estar preso a essas coisas, saber que nós somos peregrinos nessa terra. Eu não sou desta terra, eu estou nessa terra. Eu vou passar. Gente, é passageiro. A irmãzinha ali está com 90 e quanto? 93. Gente, se eu chegar a 70, eu já estou no lucro. Que com 56 eu estou em pé aqui, você não tem noção das dores. Entendeu? Eu não botei o negócio no pulso para não ficar assim, caramba, ele está doente. Mas minha mão, você não tem noção. Eu um dia fui fazer flexão, quase que eu caí no chão. Por causa da dor que eu senti no pulso. Então, velho, estou ficando bravo. O negócio passou dos 50, meu irmão, é que ladeira abaixo. Aparece doença que você nem imagina. Você dorme bem, acorda de manhã, ai meu Deus. É desse jeito, vem doença de presente. Eu não sei se eu chego a 70. Mas está em 93. Gente, 93 é longevidade ou não é longevidade? Ou então 84, cadê o Oséias? Cadê o Oséias? Está 70? Hã? Como é que é? É tudo profeta, é tudo de Deus, não tem problema. Aqui, é tudo salvo. O Enoque. Então, Enoque, né? Podia ser quase Matusalém, 84. Estava ali, os dois batiam bolinha de gude junto. Enoque. 84, se eu tenho 84 aonde, gente? Erraram na certidão dele. Vai vendo. Você deve ter 42. No máximo, dou 42 para ele. Está pensando Josias lá da conversão. 84, o cara anda bem, vai, volta, olha para ele e diz que tem que. Se tiver 39, tá bom. Jovem. Então pergunta não quer calar. 84 é longevidade ou não é? É ou não é? É. Não é nada perto da eternidade. Se comparado à eternidade,
não é absolutamente nada. Então nós que somos salvos, remidos, lavados pelo sangue do Senhor, que já tivemos a vitória com Ele sobre a morte, nós somos esses que precisam proclamar o Evangelho de Jesus. Ele venceu a morte para que nós pudéssemos fazer isso. Ninguém mais. Somos nós que temos que ser esses que vão levar a cura, que é Jesus. Somos nós que temos que ser esses que vamos fazer com que essa árvore da vida seja colocada, implantada, semeada no coração de cada um de nós, de cada um daqueles que não conhecem Jesus como Salvador. Somos nós, meus irmãos. Não vai ter missão cumprida se nós não cumprirmos a missão. Ninguém vai fazer no nosso lugar. Não vai. Missões mundiais tem um relato de que no Oriente Médio, o número de pessoas que se convertem lendo a Bíblia sozinhas é enorme. Porque como nós temos poucos missionários lá, pouquíssimos. Se nós tivéssemos metade do que temos aqui no Brasil, no Oriente lá todo, o Oriente já tinha se convertido todo aí. Tudo bem, ou então o povo já tinha morrido tudo, né? Um dos dois. Um ou outro. Mas como não tem muito missionário, o Espírito Santo está dando trabalho para o Espírito Santo. A gente não vai falar, o Espírito Santo tem que fazer, né? Aí o Espírito Santo começa a fazer isso, falar em sonhos, Jesus, porque no Corão, Jesus é um grande profeta. Então fala de Jesus, aí o cara acorda assim, meu Deus do céu, quem é Jesus? Que eu não paro de pensar em Jesus. Está no Corão, mas eu não sei quem é Jesus. Vou conhecer Jesus. Onde é que eu conheço Jesus? Na Bíblia. Aí ele caça uma Bíblia na Dark Web, arranja uma Bíblia na Dark Web, aí começa a ler a Bíblia. Quando ele começa a ler, o que acontece com ele? Se converte. Porque o Espírito Santo fala no coração dele. Mas isso não nos exime da responsabilidade de nós fazermos aquilo que Deus nos deu, que é um testemunho para falar de Jesus. Atos 1:8 que diz: e descerá sobre vós o meu dunamis, o meu poder, para que vocês sejam minhas testemunhas em Jerusalém, que é o lugar onde você está ali, no seu guetozinho, Judéia e Samaria, um lugarzinho um pouco mais distante, e até os confins da terra, lá em Floriano, Piauí. Entendeu? É isso. Você tem que falar de Jesus, meus irmãos. Nós precisamos proclamar o Evangelho. Porque se nós não falarmos, como saberão? Como ouvirão? E como viverão o Evangelho? Romanos 10:14, todos nós conhecemos. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Meus irmãos, a gente fala de tudo. A gente passa o dia inteiro falando de tudo. A gente fala de criminalidade, fala do futebol, fala da vizinha, fala do vizinho, fala do chefe do trabalho, mal, mas fala do chefe do trabalho. Mas na hora de falar de Jesus, a gente não fala de Jesus. A gente fica com vergonha, fica com medo. Tem como botar Romanos 10 por aí? Tenta ver se consegue. Se puder, eu agradeço. Se não tem problema. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Porque não creram, porque não tem quem pregue. Não tem quem fale. Não tem quem diga de Jesus. Meus irmãos, nós precisamos ser esses que vão fazer diferença. Você consegue imaginar um médico? Conseguiu? Vamos ler, igreja, vamos lá. Como, porém, vamos lá, vocês. Como ouvirão se não há quem pregue? Você consegue imaginar um médico que descobre a cura para o câncer? Descobre a cura para o câncer ou qualquer outra doença dessas que nós temos avassaladoras no nosso meio. E que ele descubra isso e simplesmente guarde para ele. E não fale para ninguém. Nem ganhe dinheiro, ele simplesmente guarda. Ah, que coisa linda, eu consegui descobrir, está aqui, é meu. Você consegue imaginar um negócio desse? Sim ou não? Por que não? Porque quando o cara consegue descobrir um negócio desse, ele vai divulgar para que possa ajudar o maior número possível de pessoas. Ainda que ele vá ganhar dinheiro com isso, não tem esse mérito, mas ele vai divulgar. É a mesma coisa conosco, meus irmãos. Nós descobrimos e nós temos nas mãos a fórmula, o meio da maior doença do mundo, que é a morte pelo pecado. E nós estamos falando
as folhas que caíam, que eram produzidas da árvore da vida, que estava lá no meio da cidade de Jardim, de um lado do outro do rio da vida, as folhas estão aí nas nossas mãos, para a gente proclamar o Evangelho, falar de Jesus e levar cura e salvação. Olha, quanto lugar vazio na igreja. Quanta gente podia estar aqui, precisa conhecer Jesus como Salvador. Meus irmãos, somos nós que temos que falar. Desculpa. Mas, pastor, não é missão mundial? É, mas a missão começa aqui. Se eu não me condoo do meu vizinho, como é que eu vou pegar, botar a mão no bolso e investir em missões mundiais? Porque no caso de missões mundiais eu tenho que investir, eu não vou lá, né? A não ser que você seja um cara abastado, rico, abençoado, aí lembra-te de mim quando entrares no teu reino, tá bom, meu irmão? Não tem problema não. Mas se você for rico e puder ir de vez em quando, no fim de semana, vou pregar na França, vai com Deus, Deus te abençoe. Na outra semana eu vou pregar hoje em Pequim, vai na paz, Deus te abençoe. Mas se você não pode fazer isso, você vai investir em missões mundiais. Mas você só vai se conduir de missões mundiais, de missões nacionais, na hora que você pregar o Evangelho aqui, no Maracanã. Se você não prega aqui, você acha que você vai estar preocupado com o mundo inteiro? Meu irmão, quem se preocupa com vida, se preocupa com vida em qualquer lugar. Seja na sua Jerusalém, seja na Judéia e Samaria, seja nos confins da terra, não importa. O coração está voltado a preocupar-se. Somos nós que temos que falar. A Bíblia diz claramente que Jesus ia voltar. E nós ficamos assim. Será? Olha o que diz Apocalipse 22:12. E eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. E esse vez que vem sem demora, ele vem sem demora a qualquer momento. O tempo é curto demais, a gente não tem noção. Não tem noção. Não tem noção. Tem um videozinho da Andressa, quem já viu esse vídeo? Eu costumo até passar esse vídeo sempre que eu falo de missões. Da Andressa, uma jovem de 14 anos, se converteu com 13, com 14, ela estava trabalhando, pregando o Evangelho, pregou o Evangelho até 14, 15, se não me engano. Começou a fazer pequeno grupo, fazia evangelização, levava convidado, tinha um programa, acabou tendo um programa de rádio falando de Jesus. E essa menina morreu num acidente de carro, com 15 anos. Mas no pouco tempo que ela viveu, ela deixou uma congregação, se não me engano, com 150 membros. E ela trabalhava, ela não era líder, mas ela ajudava a liderança a fazer o trabalho. Ele deixou lá. E nós? O que nós temos feito? Eu vejo muito o povo dizer assim, legado. Eu não quero deixar legado não. Se eu deixar algumas vidas salvas para Jesus, eu estou feliz. Até porque não sou eu quem salva é o Espírito Santo de Deus, eu só sou instrumento. Um dia desse eu ouvi um pastorzão de uma igreja, eu quero ensinar você a fazer a sua igreja sair de 30 membros para 50 e não sei quantos membros. Eu fiquei assim, gente, ele contratou o Espírito Santo. Deve estar assinado, carteira assinada, né? Se quem é o funcionário, é o Espírito Santo de Deus, está aqui. Tem direito a 13º, tem sabe, descanso, né, remunerado. Então. Porque para mim, quem faz vidas serem salvas é quem? É o Espírito Santo. Para me ensinar a ganhar a vida para Jesus, meu irmão, tem que ser muito espiritual. Para que o Espírito Santo fluir como rios de águas vivas dentro de você. E está longe, né? Mas vamos deixar aqui quieto, que eu não vou falar mais. Então, o que eu vou fazer? Ou eu falo do Evangelho ou eu não falo do Evangelho. Ou eu vivo o Evangelho ou eu não vivo o Evangelho. O Evangelho tem que ser algo que tem que ser transpirado por mim. Eu tenho que transpirar o Evangelho, tem que estar na minha veia, no meu sangue, na minha mente, no meu pensamento, na minha cabeça. Eu tenho que fazer esse negócio acontecer. Agora, eu tenho vivido a missão, eu tenho trazido a missão como responsabilidade para a minha vida. Será? Será que eu tenho feito isso? Sabe por que a igreja hoje no Brasil não é perseguida? Porque ela esqueceu da sua missão. Alguns até dizem que há uma perseguição com os evangélicos, mas é uma perseguiçãozinha lá, porrequinha demais. Eu nunca vi um crente empalado em praça pública, praça 15. Já viu um crente empalado na praça 15? Ainda não vi, não.
Mas lá no Oriente Médio eu já vi. Você já viu um crente ser decapitado aqui na Praça Sem Penas? Eu não vi, não. Mas lá na África está acontecendo. Na África está acontecendo. Que isso, pastor? Meu irmão, desculpa dizer, mas é verdade bíblica. Aquele que vai contra o mundo tem que estar pronto para morrer. Isso é Bíblia. É Bíblia, a gente fica com muita falácia. E desculpa eu estar dando esse choque, eu posso dar esse choque, eu saio por aquela porta, vou embora para casa, e o seu filho se vira com problema. Ele que se lasca depois. Sabe? Mas é verdade, é isso. É verdade, é desse jeito. Nós temos que estar pronto para o pior, porque o melhor é Jesus. Nós temos que estar pronto para o pior nessa terra, porque o melhor é o céu. Eu tenho que estar pronto para o pior aqui nesse lugar, porque o melhor é Deus. Mas a gente só sabe cantar esse negócio, né? Cantar, a gente canta, que é um beleza. Como é que é aquela música? Eu quero é Deus. Deus, como é que é? Deus é bom. Eu nem sei essa música gosta. Como é que é? Esse pessoal da música, cadê? Você, tecladista, como é o seu nome? Como é que é o nome daquela música do que eu quero é Deus, Deus é bom? Seja o que for, Deus é Deus. Tem um negócio assim de Deus. Tem uma música dessa, não tem? Depois você acha que toca assim. Mas é isso, gente. Não é só cantar, é viver. Acordar para a vida. Acordar para pregar o Evangelho. Nós precisamos ser aquilo que a gente gosta de dizer que é, mas muitas vezes nós não somos. É a luz que brilha, é o sal que dá sabor. Nós gostamos de dizer, nós somos sal e luz. Aleluia. Sal e luz aqui dentro é fácil, meu irmão. Vai ser sal e luz lá fora. Assim brilha também a luz de vocês, Mateus capítulo 5, verso 16, diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. As pessoas têm glorificado a Deus pelos bons atos de falar de Jesus para a vida dos outros. As pessoas têm glorificado a Deus. O mundo precisa ser impactado com uma verdade. Nós somos agentes de justiça ou não somos? O mundo precisa ver um amor de verdade. Mas nós nos amamos verdadeiramente? Eu sei que aqui essa igreja não acontece isso, graças a Deus, aleluia. Mas quer ver amor de Deus é dia de assembleia. Adoro. Amo de paixão. É uma verdadeira guerra. Tem igreja, meu irmão, tem que chamar a polícia. Dia de assembleia. Como é que vai ver o amor verdadeiro num negócio desse, num lugar desse, pelo amor de Jesus? Como vai ver a verdade em santidade num lugar desse? Então nós temos que ser esses agentes de justiça, agentes da verdade, agentes do amor, para que a cura venha para o mundo, para que a missão se cumpra e Jesus volte. Se nós não fizermos, meus irmãos, quem fará? Nós fomos os escolhidos, nós, aqueles que um dia fomos criaturas, mas que hoje somos filhos de Deus. Ele nos escolheu. Diz lá a palavra de Deus, 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém e aleluia por isso. Somos nós, eu e vocês. Não é mais ninguém não. Então eu preciso proclamar, meu. Pastor, eu sou tímido. Desculpa, você não é tímido para falar do BBB. Pastor, eu sou tímido. Desculpa, você não é tímido para falar da novela. Pastor, eu sou tímido. Você não é tímido para falar de política. Você só é tímido para falar de Jesus. Que coincidência é essa? Que coincidência é essa? Nós precisamos falar de Jesus. Nós precisamos ser aqueles que vão, em alguns momentos, aqueles que contribuem.
Em outros, e sempre de preferência, aqueles que oram pelos que estão, por nós que aqui estamos e por aqueles que vão. Somos nós que temos que fazer a diferença. Essa última viagem, eu fui para Floriano, eu parei numa cidade junto com a equipe para tomar um café. A gente queria fazer um lanche. Aí nós entramos numa dessas lanchonetes de beira de estrada, enorme, lanchonete, tamanho disso aqui nós andamos. E aí eu parei no balcão ali para a menina, esqueci o nome dela. Eu tenho que anotar essas coisas, se eu não anoto, fica na memória, eu esqueço o nome da pessoa. Eu não lembro o nome, qual é o seu nome? Como é que é? Natália? Eu já vou esquecer daqui a pouco, eu vou perguntar para 3 vezes para decorar. Então, imagina a menina que eu falei há um mês atrás, nem mesmo que eu não vou lembrar. Uma menina simpática, rapaz. Eu virei para ela e falei assim: oi, tudo bom, querido? Tudo bem, então? Querida, quanto é que é o café? Eu queria um cafezinho. Ah, não precisa pagar não. Como? Café não paga? Não, aqui o café é de graça, só está aqui. Realmente tinha 3 cafeteiras assim no balcão, um copinho e tal, assim, aqui que a gente oferece café de graça para quem quiser, para quem parar na pista, pode vir aqui tomar um café e usar o banheiro. Só se comprar outra coisa que paga. Aí eu peguei, né? Botei lá um cafezinho, olhei para cá, assim, meu Deus do céu. Eu nunca ganhei um café de graça numa parada de viagem. Ela disse: não. E você sabe qual é a importância desse cafezinho que você dá para a gente assim, com tanto carinho, com tanto amor? Ela olhou e falou assim: gente, você começa a chorar, é um sentar, eu me lembro. Aí eu virei para você: não, você sabe qual é a importância desse cafezinho que você dá assim, com tanto amor, com tanto carinho? Ela olhou para mim e disse: não. Então, porque até no café o amor de Deus se demonstra. Ela olhou para mim e disse: como é que é? Eu não entendi. Assim, o amor de Deus se demonstra até no café. Ela olhou: o senhor pode me explicar isso melhor? Se posso? C de coração, A de amor, F de fé e E de esperança. Deus tem um coração tão grande que nos amou de tal maneira que derramou sobre nós a fé para que nós pudéssemos crer e ter esperança de um dia sermos salvos em Cristo Jesus. Cara, eu falei que ela começou: gente, eu nunca ouvi café dessa forma. Assim, você nunca mais vai esquecer de café. Mas você tem que aceitar Jesus como teu Salvador. Enfim, acabou ali, a gente conversou, oramos e eu fui embora, porque eu tinha que seguir viagem, eu tinha que ir para Floriano, eu não estava indo para Floriano. Mas é isso, gente. Eu não criei isso não para gente. Isso eu aprendi, sabe aonde? Na internet. Se você abrir o seu Facebook aí, Facebook não é um negócio? Eu sou super antenado. Não, não é Instagram não, é o outro. O YouTube. Se você abrir o YouTube e jogar assim, evangelização com café, está lá. Você vai ver, você vai aprender. Tem vários métodos de você usar o café como evangelização. Tem vários meios de você evangelizar, gente. Bacana demais. Você contando seu testemunho pessoal, através de João 3,16. Gente, o que mais tem é forma de você falar. O problema não é a criatividade, o problema não é o método, o problema não são as formas, as ideias e as dicas, o problema somos nós fazermos uso disso. O problema é a gente colocar em prática, é a gente falar de Jesus, é a gente proclamar o Evangelho, porque as pessoas estão esperando isso. Não é viver uma missão, porque nós fomos chamados, mas é querer ver toda a humanidade salva em Cristo Jesus. É dar ao outro aquilo que você tem de melhor na sua vida, que é Jesus. Você não tem nada de melhor na sua vida que Jesus. Não tem. Não tem. Você pode ser arquimilionário, arquibiliardário. O seu dinheiro não é melhor que Jesus. O seu dinheiro pode comprar facilidade nessa vida, mas não é melhor que Jesus. Eu já entrei em casa de gente pobre, no sertão nordestino, que me ofereceu uma água barrenta fresca, e que teve mais valor do que muito dinheiro de muito rico, porque foi dado com o coração e com amor. Então não é isso, gente. Não se engane pelo vil metal. Isso é mamon, não leva você a lugar nenhum. Você morre, filho fica brigando por causa de herança.
Você morre e fica os vizinhos tudo brigando, a família brigando por causa de dinheiro. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena, aí sim, juntar tesouros no céu, ganhando vidas para Jesus, vendo vidas se renderem aos pés da cruz, e dizendo: eu quero esse Jesus. Você pode ser esse agente que leva as folhas da cura, da salvação. Você pode ser esse agente, mas você tem que querer. Se você não quiser, meu irmão, não vai adiantar de nada. Se você não sair do seu estado de conforto, fazendo diferença na vida das pessoas ao seu redor, não vai adiantar de nada. Não adianta ter boa vontade. Você tem que ter boa vontade e um espírito guerreiro, ativo, que faça acontecer. Não adianta você vir para a igreja de domingo a domingo ficar se enchendo de coisas, de palavra, de mensagem, de tudo, e não fazer acontecer. Não adianta. Deixa ele à vontade, não esquenta não. Na minha congregação lá em São Carlos, as crianças ficavam aqui do meu lado, brincando, pregando, e as crianças aqui pregando. E aqueles tempos que a gente tinha enorme de sala, né? De 3 metros de frente por 7 de fundo, o negócio é enorme. Mas, irmão, é isso que eu tenho para falar. Você precisa ser esse agente das folhas que caem, da mensagem do Evangelho, da palavra que cura, da salvação que transforma, do Jesus que traz a salvação e que transforma vidas. Eu penso aqui no meu amigo Selmir, eu queria fazer um desafio a você, sério. Sério. Eu queria que você baixasse a sua cabeça, que você orasse comigo agora nessa fonte. Baixa a bola. Se você sentir à vontade, você repita a oração que eu vou fazer, pedindo ao Senhor que te abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que tu me faças ser um ganhador de vidas para ti. E eu pregue o Evangelho de Jesus. Eu fale de vidas. Eu fale de Jesus para vidas que precisam conhecer. Que eu seja um agente teu e que tenha a alegria de minha vida se render nos teus pés, em nome de Jesus. Por isso eu oro para sempre. Amém? E amém. Eu peço a igreja que continue de olhos fechados na minha oração. Eu queria convidar você, todo mundo fechado, por favor. Que oração? Se você sabe que você passou o ano de 2023, 2024, 2025, e já entrou em 2026 e não tem falado de Jesus para ninguém, você tem falado pouco, sabe que precisa falar de Jesus, falar do seu testemunho pessoal, falar daquilo que Jesus tem feito na sua vida, e não é possível que Jesus não tenha feito algo na sua vida. Se ele não te ganhou para ser transformado, pelo menos ele tem agido em alguma coisa, não é possível. Então, se você sabe que você precisa melhorar, meus irmãos, isso é um desafio nosso. Não é desafio para ninguém lá fora, não é desafio para aceitar Jesus como Salvador, é um desafio nosso para que a gente fale mais de Jesus. Senhor, eu quero falar mais de Jesus, é isso que eu pedi. Se você fez esse pedido nessa manhã, sai do seu lugar agora em nome de Jesus e vem aqui à frente. Eu tenho certeza que você não tem falado de Jesus como você deveria. Então sai do seu lugar agora e vem aqui à frente. Se estivesse falando, essa igreja estava cheia. Sai do seu lugar. Em nome de Jesus, na autoridade e poder de Cristo Jesus, sai do seu lugar. Não tenha vergonha de falar a verdade. Vem para cá, frente. Pode olhar para mim. Olha para mim. Se eu olhar para lá, para lá, olha para cá. Olha para cá. Sai do seu lugar. Eu não vou demorar. Você sabe que você não está falando de Jesus. Você sabe que você não está fazendo a obra sua. Não pelo menos como deveria fazer. Não pelo menos como deveria fazer. Então sai do seu lugar agora. Se der essa oportunidade, eu vou chamar o pastor Silvio aqui também para estar orando pela tua vida, para que você seja abençoado pelo pastor dessa igreja e para que você fale ainda mais de Jesus, para que você ganhe vidas para Jesus. Sai do seu lugar agora. Você está aí reticente, está aí no comichão, formigando no pé, formigando na cadeira. Sai daí e vem para cá, gente. Pode vir para cá para frente. O pastor Silvio vai orar por você.
você. Sabe seu lugar. Você sabe que você não está pregando o evangelho como deveria. Você sabe que você não tem ganho de vidas para Jesus como poderia e deveria. Então, sabe seu lugar. E sem vergonha, aqui é família. É aqui que isso tem que acontecer. Se não acontecer aqui, vai acontecer aonde? Quantas vidas você ganhou para Jesus ano passado? Hã? Quantas vidas você ganhou para Jesus em 2024? Quantas vidas você fez o desafio e diz assim, o que falta para você aceitar Jesus como Salvador? Eu tenho certeza que você não fez isso. Então sai do seu lugar agora. Porque o pastor sempre vai estar orando. Enquanto ele estiver orando, você ainda pode sair do seu lugar para receber um pouquinho da bênção. Mas é você que tem que escolher. Se você vai continuar sentado no banco, sem fazer a vontade de Deus, ou se você vai estar no meio daqueles que vão estar lutando para fazer vida e se render aos pés da cruz de Cristo Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi anunciada nessa noite. Ó Pai, que nós possamos não ser crentes simplesmente nominais, Senhor, mas que nós possamos sair e anunciar a Jesus Cristo, Senhor. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por essas vidas que entenderam o seu chamado. Amém. Muito obrigado, Pai, porque elas se disponibilizam, Senhor. E diante desse gesto, Senhor, elas estão se comprometendo a fazer a diferença e anunciar que Jesus está voltando. Amém. Que não passe de nós, Senhor, o teu Espírito. Que tudo que foi dito venha se cumprir em nós. Amém. Que não seja preciso que se levante outra geração que vá avante. Amém. Venha sobre nós e realize o teu querer. Amém. É isso que nós queremos nessa manhã. Diante da tua unção, Senhor, nós queremos pedir, ó Pai, a ousadia para anunciar a tua palavra. Amém. Usa-nos, Senhor, com poder e glória, a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria que agora a igreja ficasse de pé. E vamos cantar essa música. Quem conhece essa música? Pastor Fernando vai estar na frente. Eu queria que, agora eu queria que vocês virassem para lá. Eu queria que a igreja visse vocês. E que nós cantássemos essa música estendendo as nossas mãos, comissionando cada um destes para anunciar a palavra de Deus. Vamos lá, vamos estender as mãos e vamos cantar em forma de oração. Dito a nós, venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração e vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Com força agora, Não faça de nós o teu Espírito.
ser essa geração de adorador. E adorar a Deus não é simplesmente cantar, mas é ir e pregar. Que Deus seja abençoando a vida da nossa irmã Gilza, que depois de um longo período está aqui, como está orando pela sua vida, nós temos acompanhado a sua luta. Que Deus te abençoe, meu filho, irmã Gilza. Saiba que a igreja está contigo em todo momento. Que nós possamos viver como igreja de Cristo em unidade, em comunhão. Que nós possamos ajudar-nos uns aos outros. E nesse instinto de ajuda, nessa missão que Deus nos dá. Lembrar do irmão Ricardo, que já foi membro aqui da igreja, se encontra internado no Hospital Badim, precisa de sangue. Estarei colocando no grupo da igreja quem puder doar sangue para o irmão Ricardo, marido da irmã Arlinda, que se encontra internado. Que Deus abençoe a essa igreja, que logo mais às 17 horas precisamos estar junto aqui como igreja, na mulher cristã em missão, nos homens, e logo depois estaremos ouvindo a palavra de Deus, estaremos pregando sobre a ansiedade, sobre buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Venha, participe, não arrume desculpa que é jogo, é isso, mas se você tem condição, venha. Precisamos completar a missão que Deus nos chamou. E com o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo e a santa comunhão do Espírito Santo de Deus seja com esta igreja. Nós precisamos ser essa geração que anuncie e complete a missão que o Senhor nos deu. Assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Fernando vai estar à porta. Vamos de novo cantar essa música. Vamos lá? É essa, mas essa música eu quero que foque na nossa mente e no nosso coração. Cantar com propriedade. Cantar essa música vivendo. Que não passe de nós o teu Espírito, que tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que para nós venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdotes santos para permanecer o perfeito amor em nossas vidas. Por teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdotes santos para permanecer o perfeito amor em nossas vidas. Amém. Janaína, muito obrigado pela sua presença. Seja muito